da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos para sorrir, pronunciaste meu Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje iniciamos nosso momento com Deus, momento que para nós é bastante importante, bonito, é um momento de oração e a gente quer abrir nosso coração, né? Cada vez mais a Deus. Queremos, podemos e devemos abrir o nosso coração a Deus. Ontem a gente celebrava um dia muito lindo, né? A gente celebrava ontem a apresentação do menino Jesus no templo, a consagração desse menino, e a gente celebrava, né, tantas coisas lindas e bonitas. Inclusive, nós aqui na paróquia Santo Antônio de Pádua fizemos uma missa maravilhosa, de bênção para as famílias, de bênção para os filhos. Foi um momento lindo e maravilhoso. E aí a gente lembrava aos pais, né? E nunca é demais relembrar, né? A você pai, a você mãe, que não precisas ter medo em relação ao futuro do teu filho. Não tenha medo, mas tenha fé. Coloque, consagre a Deus e Deus vai ajudar. Deus vai ajudar muito. Foi um momento bastante lindo de oração e com certeza a gente estava rezando por você. Hoje a gente celebra São Brás, bispo e mártir. Hoje é aquele dia que a gente dá a bênção da garganta, né? E aí depois, né, se você puder ficar até o finalzinho, ali pelas 7h25 mais ou menos, vou dar a bênção aqui porque eu sei que nem todos conseguem ir na missa hoje para receber a bênção da garganta, né? Mas eu também sei que, com muita fé, né, a gente consegue experimentar isso. Então, vamos aqui hoje colocar nossa vida diante de Deus. Vamos aqui hoje colocar a nossa vida para receber esta bênção. Então, no final desse momento de oração, a bênção da garganta para você, tá? Já vai ficando preparado ali. E então, como é que você está? Como é que estão as coisas aí na tua casa, na tua vida? Acordou bem? Dormiu bem? Está bem? Eu desejo que sim, tá? Desejo que sim. Mas eu também lembro que se alguma coisa não está como você gostaria que estivesse, nada de desespero. Dobramos nosso joelho, pedimos ajuda e vamos para frente, sempre na presença do Senhor. Ele conduz a nossa vida. Por isso, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E o meu desejo é que você seja mais do que abençoado. Sim, sejas abençoado. Receba esta força, receba esta paz, receba, né, tanta coisa boa e bonita que você é merecedor. O Senhor vai conduzir a tua vida hoje. O Senhor vai estar junto de você em todos os momentos da sua vida. E vamos então, agora, né? Quero relembrar, se você quiser compartilhar este momento, convidar alguém, marcar alguém, fique à vontade. Fique à vontade, tá? Então agora nós vamos iniciar este momento pedindo a luz do Espírito Santo para que a palavra desse evangelho, hoje vai ser um evangelho bastante longo, vou precisar da tua atenção de novo, para você escutar todas as palavras de Jesus, porque é um evangelho mais longo hoje. Vamos, antes de escutar o evangelho, rezar o evangelho, né? Depois a gente consegue, né, dar um passo a mais também, meditando, rezando, né? Então a gente vai hoje pedir a luz do Espírito Santo, para que esta palavra
seja bem compreendida, mas não só compreendida, que ela traga para nós bênção, proteção e vida. Rezemos juntos então agora a oração, pedindo o dom do Espírito Santo, que a nossa mente, nosso coração sempre esteja nesta luz, a luz que é de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com esta presença do Espírito Santo, com esta luz, com esta força, com esses dons do Espírito Santo, eu quero pedir a Deus e quero colocar você diante de Deus e quero pedir que Deus vá conduzindo sempre o teu caminho. E Ele vai fazer isso. Você pode ter certeza. Ele vai fazer isso. Você pode ter certeza que Deus, Ele vai agir na sua vida. Ele vai estar junto de você. Ele vai, sempre estar te acompanhando em todos os momentos da tua vida. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo e que hoje nos dá a oportunidade, de estar aqui e sentir esta presença, sentir este amor, sentir tantas coisas boas para a nossa vida. E vamos olhar para a palavra de Deus. A gente vai escutar hoje uma história triste. Sabe quando um homem perde a cabeça? Sabe quando uma mulher perde a cabeça? Coisas ruins e complicadas acontecem. E aí a gente vai ver a história hoje de Herodíades, sua filha. A gente vai ver hoje um inocente sendo morto. Sim, hoje a gente vai ver João Batista sendo morto por causa de um capricho. E aí a gente vai entender que quando um homem ou quando uma mulher não cuida dos seus sentimentos, dos seus afetos, não cuida da sua cabeça, maldades acontecem nesse mundo. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículo 14 ao 29. Marcos capítulo 6, versículo 14 ao 29. É um evangelho longo, vou pedir tua atenção, porque são muitos versículos que a gente vai escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Quando ouviu isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele a ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão.
Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando muito a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Então a menina saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe de imediato respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, é um evangelho longo, como você já deve ter percebido, de Marcos capítulo 6, versículo 14 ao 29. E você que está chegando neste momento para este momento de oração, você que chegou nesses últimos minutos, nós estamos olhando o contexto de uma vida que é abreviada. Quantos inocentes hoje são mortos? Por causa de caprichos, por causa de coisas banais. Quantas pessoas perdem a vida por causa disso? Quantas pessoas perdem, quantas pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas que transformam a vida, perdem a vida, inclusive pelo Evangelho, inclusive por causa do Evangelho. Foi o caso de João Batista. E aqui eu quero dizer para você que quem perdeu a cabeça não foi João Batista, embora ele foi degolado, Quem perdeu a cabeça não foi João Batista, mas foi Herodes e Herodíades, a sua esposa. Quem perdeu a cabeça, a paz, foram eles. Este evangelho aqui, ele faz um salto de alguns meses para frente. O começo, está falando de um fato, alguns meses depois da morte de João Batista, sabe, Algum tempo depois. Por quê? Porque agora começa a aparecer
um personagem. Não sei se você conhece ele, mas ele se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele começa, né, a fama, não aquela fama de né, de bajulação, mas o poder, né, a força e tantas coisas que João Batista tem, né? É que Jesus tem, aliás, né? Os milagres, as curas, as libertações, a figura de Jesus, ela começa a causar um impacto muito grande. Até que essa notícia, esse falatório, esse burburinho, como diz, né, chega ao castelo de Herodes. E aí Herodes fica incomodado mais uma vez. Quem é esse que eu ouço falar? Quem é esse homem que faz milagre? Quem é esse homem que eu ouço falar? Porque quando as pessoas se encontravam com Jesus, a vida era transformada. Eu volto a dizer, né? Quando a gente comunga, quando a gente vai numa missa, quando a gente reza em casa, não é que, né? Não é que as nossas dificuldades vão desaparecer. Não, nada disso. Mas a gente está mais forte, né? A gente é mais robusto, a gente é mais tranquilo, a gente resolve as coisas mais facilmente. E essa notícia chegou até a casa de Herodes, até o castelo. E aí causou um alvoroço. Por que causou um alvoroço? Porque João Batista também era um homem forte em palavra. João Batista também tinha sinais do reino de Deus. E incomodou muito a Herodes. Incomodou muito a Herodíades. Por quê? Porque a consciência pesou. E aí não existe uma coisa mais bonita, né, do que ter a consciência tranquila. Né? Não sei se você concorda comigo ou não, mas não tem uma coisa mais bela do que ter a consciência tranquila de que a gente procura fazer o que é certo. Né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente procura dar o nosso melhor. Só que Herodes, ele entrou em pânico, porque ele disse assim, né, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou, porque Herodes sabia quem era João Batista. Herodes presenciou muitos sinais de Deus através de João Batista. E por que Herodíades odiava, né, João Batista? Ela odiava, ela queria matar, só que ela não tinha coragem. Ela era covarde. Ela era covarde. E quando uma pessoa é covarde, sabe, ela cria uma mentira, ela cria uma situação, ela vai, né, falando mal, ela vai minando, porque quando uma pessoa é covarde, ela dá o tapa e se esconde. Quando a pessoa é covarde, ela cria uma mentira. Quando a pessoa é covarde, ela brinca com a vida dos outros. Por quê? Porque ela mesma não tem coragem de resolver a situação. E aí a gente vai ver, e eu vou dizer para você, existem pessoas maldosas no mundo. Sim, existem pessoas que querem tirar proveito de nós, da nossa empresa, do nosso trabalho, do ambiente de onde é que a gente está. Diante de pessoas assim, você precisa ter postura. E você precisa dizer, não, aqui não. Isso aqui não convém, isso aqui não vai fazer bem para a nossa família, isso daqui não vai fazer bem para o meu trabalho. Estou abrindo mão disso. Nunca vamos perder por causa disso. Às vezes é libertação. Né? Mas por que Herodíades queria matar João Batista? Porque Herodíades era casada com o irmão de Herodes. E Herodíades era gananciosa. Ela queria crescer, ela queria ser rainha, mas o irmão de Herodes nunca seria rei. Então o que aconteceu? Enquanto o seu esposo era vivo, ela tinha um caso com Herodes que não era flor que se cheirava. Era um homem perverso, era um homem que não tinha costume nenhum, não tinha valor nenhum. Né? E veja, né, muitas adolescentes e filhas do povo de Israel
Herodes se relacionava, pegava força e assim por diante. E assim por diante. Mas o que é que aconteceu? Como Herodíades, né, tinha a arte da sedução, ela conseguiu encantar o rei Herodes e ali já acontece um crime. Porque Herodes, para livrar-se do irmão dele, o que que faz? Manda ele para uma batalha feroz e coloca ele na primeira fila e não tinha como sair vivo dali. Então veja, causou indiretamente a morte do seu irmão. E João Batista sabia disso, ouve, escutou isso e dizia para Herodes, não é certo. O que vocês dois estão fazendo é perverso. Vocês estão terminando com uma família. Vocês estão terminando com a vida de um homem e isso não vai passar despercebido. Tá vendo de onde é que vinha o ódio de Herodíades? Ganância, ambição, passar por cima de todos. Mas olha só, quando uma pessoa, por isso que eu digo, não foi João Batista que perdeu a cabeça. Não. Quem perdeu a cabeça foi Herodes e Herodíades. Mas veja a maldade dessa mãe. Olha como essa mãe é maldosa. Ela esperou o momento certo. Quando Herodes estava de aniversário, quem é que Herodes convidou? Os ricaços da época, os poderosos, né? Aqueles doutores, juízes e assim por diante. Só a cúpula do poder, né? Estava ali reunido. Imagina o naipe, né? Não é que toda pessoa que tem poder é complicada. Não, nada disso, mas naquela época era difícil algumas coisas. Então, Herodes deu uma grande festa, né? Arregada a muita bebedeira. Hoje a gente podia dizer, né, que tinha maconha, cocaína, êxtase, toda bebida forte, assim. Uma festa arregada a coisas complicadas. E aí, olha onde é que está a maldade de Herodíades. Esta mãe tinha uma filha. E Herodes já assediava esta filha. Já queria esta menina para ele. Né? Uma menina nova, 15, 16, 17 anos, né? Com um corpo bonito e tudo mais. Olha o que a mãe fez. Foi lá, preparou essa menina e preparou ela, né, para uma dança. Mas vamos nos perguntar aqui, que tipo de dança era mesmo? Uma dança sensual, né? Uma dança sensual. Não era uma dança qualquer, uma dança sensual. Que roupa será que a filha de Herodíades estava usando? Né? Será que era uma roupa decente ou uma roupa provocativa? Qual era a música que eles estavam escutando? Padre, é só uma música, mas a música tem uma letra. E atrás desta letra tem todo um proceder. Né? Então, dá para escutar qualquer música? Não sei. O teu ouvido, né? Se o teu ouvido é lixo, pode escutar qualquer coisa que tem por aí. Né? Mas não se esqueça que o que entra pelo ouvido chega no coração, tá? E veja, uma menina bonita, vestida, né? Para matar, como diz, toda sensual, dançando assim, todo mundo meio perturbado já, mais para lá do que para cá. Veja, pessoas sem valores e sem princípios. E ela agradou. Mas por que ela agradou todo mundo com a dança dela? Porque foi uma dança sexual. Foi uma dança provocativa, sensual, aliás. Né? E o que as pessoas, por que agradou? Porque todo mundo queria pegar a menina. Todo mundo queria, né, usufruir da beleza da menina. E olha a maldade. Quando acaba a dança, Herodes chama a menina. Né? O que você quiser, pode pedir para mim. O que você quiser, você pode pedir para mim. Cuidado. Cuidado com o que você promete. Cuidado quando você está muito empolgado. Cuidado porque você pode entrar numa fria. Cuidado com o que você promete, né? Cuidado quando você bebeu demais com o que você promete, né? Cuidado quando os teus olhos estão enfeitiçados, porque
Os olhos de Herodes e de todo mundo ali estava enfeitiçado pela sensualidade. Uma vida sem valor, sem princípio, cria isso, né? E aí vem a tragédia. Veja, a filha foi direto para a mãe. Mas quem armou tudo isso? Lá estava Herodíades, né? Lá estava ela de novo. E o que Herodíades pediu? Qual era o presente que a menina deveria receber pela apresentação? A cabeça de João Batista num prato. Meio medonho, né, esse presente, né? Se ela fosse pedir terra, um palácio, uma casa, sei lá, uma viagem, né? Tudo bem, mas é meio medonho, né, esse presente. A cabeça de João Batista num prato. O que é que significa isso? A morte de um profeta. A morte de um homem de Deus. Olha como é perverso. Usou da filha, enganou Herodes para atender o seu desejo. A vingança estava feita. Não preciso nem comentar o que aconteceu depois, né? A vingança estava feita, né? O objetivo tinha sido alcançado. Mas por quê? Nesse coração, tanto de Herodes como de Herodíades, não tinha Deus. Não tinha. Não tinha princípios, não tinha valores. Um homem que se aproveita, né, de meninas, né? Uma mãe que usa da filha para conseguir seus objetivos. Qual é o nome que se dá para isso mesmo? Veja só, né? Ela preparou, né? Ela usou de maldade para pegar aquilo que ela queria. Veja como hoje, né, tem gente que é perversa. E aí nem tudo que brilha é ouro, né? Então, ó, cuida também, né? Cuida também, porque quando a gente perde a cabeça, a gente perde tudo. Cuida, porque quando a gente age, né, querendo, né, só para satisfazer prazer, egos e assim por diante, a gente faz pacto até com o demônio. Não te associe, sim, até com o demônio a gente faz pacto quando a gente não tem princípios, valores de Deus. E aí a gente estraga a vida de quem está perto, né? Então veja só, né? Quem perdeu a cabeça não foi João Batista, não. Ele foi coroado com a ressurreição. Ele foi para Deus. Agora, para onde foi Herodes? Para onde foi Herodíades? Para onde foi mesmo eles? Você sabe, não preciso nem falar qual foi o destino deles, né? A justiça divina jamais ela falha. Um homem de Deus jamais passa despercebido diante do Senhor. Então, cuidemos. E como eu falei lá no comecinho, então agora, hoje a gente celebra, né, a bênção de São Brás, bispo e mártir. Hoje é um costume muito bonito a gente também ir na igreja, mas eu sei que talvez você não vai conseguir. E não é o fim do mundo, né? Porque às vezes a gente não se programou, às vezes a gente não consegue, às vezes não tem missa na nossa comunidade, né? Não é o fim do mundo, mas quando você puder, vai, porque faz muito bem, tá? Então eu vou dar nesse instante a bênção da garganta, né? A bênção da garganta. Porque você sabe que esta bênção, ela acontece, né? São Brás, ele estava sendo levado para a morte. Ele iria ser morto, condenado à morte, veja, né? Mais um ato de perversidade. Mas ele era um homem muito forte de oração. Ele era um homem muito grande. E aconteceu que uma mãe tinha uma criança pequenininha, e essa criança, ela se engasgou com um espinho de peixe. E já estava se passando, já estava ficando roxinha, né? Já estava toda engasgada e tudo mais. E quando, né, não é acaso, não é coincidência, mas é providência, São Brás, aquarentado, estava passando na frente da porta desta mãe. O que é que esta mãe fez? Por já conhecer o poder da oração de São Brás, olhou para ele e disse: cuida, socorre minha filha. Olha por ela, ela precisa de oração. O que São Brás fez? Colocou a mão sobre a garganta desta criança, rezou imediatamente.
o espinho se soltou. Olha o que faz um homem de Deus. Olha o que faz uma bênção, né? Por isso que a gente tem o costume de pedir a bênção da garganta hoje, porque a tua voz, a tua boca, ela é a boca de Deus. Ela constrói, ela edifica, principalmente quem usa mais, né, a voz para tantas coisas. A gente pede a bênção da garganta para que o Senhor nos livre de todo e qualquer perigo da garganta, doenças, né, resfriados e assim por diante. Então, se você puder, tá? Quem sabe você está no trânsito já, coloca a mão sobre a tua garganta nesse instante, tá? Coloca a mão sobre a tua garganta nesse instante para receber a bênção de São Brás. Oremos por intercessão de São Brás, bispo e mártir. Livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom. E assim a gente chega ao final deste momento de oração. Gente querida, fique bem, tá? Fique com Deus. Tua garganta está abençoada. Seja a voz de Deus hoje também, tá? Que Deus liberte você de todo perigo, de toda maldade e que você possa sempre estar bem, estar em paz. A gente vai se encontrar segunda, tá? Aproveita bem o final de semana. Se puder, vai na missa, né? Descansa bem, curte a tua família, tá bom? Fique com Deus. Nos encontramos semana que vem. Ela pra você.